Olá, eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e de gestão pessoal. Estamos aqui para mais um programa História de Vida que nos inspiram. E o episódio dessa temporada, o segundo episódio dessa temporada, Inclusão e Capacitismo. Roda a vinheta, diretor. E para participar com a gente desse tema que tem muito a ver com responsabilidade social e tem muito a ver com todos nós, já que todos nós fazemos parte de uma sociedade, eu trago aqui Daniele Marinho, fonoaudióloga. Oi, Dani. Oi, Janine, tudo bem? Eu sou Daniele Tudo? Marinho, sou fonoaudióloga, trabalho com crianças e adolescentes atípicas. E tem um projeto muito bacana chamado Desenvolver para Crescer, né, Dani? Exatamente, está em andamento, já saindo do forninho. E também temos aqui como comentarista Marta Beyer, que é psicopedagoga e também administradora de empresas. Conta aí para a gente melhor, Marta. Boa noite, Janine, Dani. Então, na verdade, a administração veio por conta de um caminhar, né? Eu comecei a trabalhar como pedagoga, psicopedagoga clínica e escolar. Meus alunos foram crescendo e aí eu tinha que inseri-los no mercado de trabalho. E aí decidi, então, dar continuidade aos meus estudos e trabalhei durante muito tempo no Senac, né? E aí lá a gente fazia capacitação de pessoas com deficiência. E aí eu fui caminhando e fui parar na administração de empresas. Muito bom, o que é muito importante nessa área também, né? Ter alguém com a sua capacidade, com o seu conhecimento, conduzindo, né, as pessoas no segmento das corporações, né? E tem aqui com a gente também, aí do outro lado da tela, que vocês não estão vendo, mas sem ele nada disso seria possível, o nosso diretor Danilo Inharra, tá bom? Apresentações feitas, vamos aos temas de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o autista e o hiperfoco, amor, conhecimento e aceitação. Existe distinção de profissão para típicos e atípicos? E vamos falar também sobre projetos admiráveis, tá bom? Então vamos ao primeiro tema de hoje, o autista e o hiperfoco. Essa semana até foi a Marta, né, que me mandou um link de uma entrevista muito bacana do Marcos Mion, apresentador, junto com um médico autista. O nome dele é Enan Rezende. E de acordo com o doutor Enan Rezende, médico autista, ele disse que o hiperfoco é uma paixão que não acaba nunca. Ele conseguiu compilar tudo isso num livro chamado Expressamente. E ele expôs as suas intensas paixões. E ele falou que é a medicina, é desenhar, é escrever. Bom, e até vou deixar para vocês também a página dele, que é @enan.nascimento, é no Instagram, é muito bacana, tá? E para adquirir o livro dele, quem se interessar, o livro Expressamente, é preciso mandar um WhatsApp para o telefone 66 999849124. Saiu também uma matéria na revista Exame que diz que parte das pessoas com autismo tem uma capacidade de concentração e boa memória visual e de longo prazo. E as companhias têm interesse nessas habilidades. Em São Paulo, grandes empresas, especialmente da área de tecnologia, têm interesse na contratação para adquirir vantagens, não apenas para poder preencher vagas de cotas. Dani, você acredita que a forma diferente de pensar, de enfrentar desafios e a intensa capacidade de concentração são vantagens que podem colocar os autistas em evidência para assumir determinadas funções no mundo corporativo?
Sim, acredito, e eu acho que é uma grande coisa que tem que ser trabalhada neles, né? O hiperfoco, muitas crianças têm hiperfoco por letras, por números, e a gente, como terapeuta, tem que aproveitar e estimular isso, né? Até para eles encontrarem um caminho profissional. Então, por exemplo, as crianças que têm hiperfoco por letras, a gente pode estimular a leitura, redator, eles podem ser escritores, os que têm hiperfoco por número geralmente seguem áreas tecnológicas, e as empresas hoje em dia elas estão percebendo isso, essa capacidade que os autistas têm de se concentrar e só sair daquilo quando o problema realmente está resolvido. E isso é uma grande coisa, é uma grande conquista, e eu acho que pode deixar muitos autistas aí na frente de muitas pessoas típicas, né? Ai, muito bom, né? Muito bom saber disso. Marta, na Dinamarca existe o SAP, S-A-P, que é Specialist People Foundation, uma organização que atua na inserção de autistas no mercado de trabalho. Existe algum órgão com essa força e esse propósito aqui no Brasil? Eu digo independente de preenchimento de cotas, mas por questões mesmo que eles saem na frente, como diz a Dani, né? Então, existem sim. Inclusive, essa fundação tem um capítulo aqui no. Eu não sei se o escritório deles é aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas aqui no Brasil existe um capítulo dessa fundação aqui. Eu já vi uma entrevista com uma selecionadora brasileira. Então, além disso, existem instituições, existem agências de recrutamento e seleção, agências de emprego especializadas em pessoas com deficiência, especificamente também com pessoas com autismo, né? Agora, o objetivo sempre é a gente colocar essas pessoas, as pessoas com alguma deficiência, em alguma empresa, independente da cota. A cota a gente utiliza porque a gente sabe que ainda é o degrau para a gente chegar lá. Mas o que a gente intenciona é a gente sensibilizar a empresa e mostrar que aquela pessoa ela é uma pessoa com muitas potencialidades, com muitas capacidades e que precisa de um emprego. Né? Uma pessoa do transtorno do espectro autista, né? Que agora a gente caracteriza, a gente diz que todas as pessoas com essas características elas fazem parte dessa nomenclatura. Né? Elas têm uma capacidade, algumas, né? Têm a capacidade de se especializar e chegarem a ser até virtuosos em algumas áreas, em algumas ações, mas a socialização, algumas atitudes, elas vão manter. Então, por exemplo, contratar uma pessoa, porque elas são muito boas, por exemplo, na área de tecnologia, né? Mas é preciso levar em conta que um autista tem as suas características próprias. Então, se a empresa contrata com a intenção de, sabendo que eles são muito bons em algumas áreas, eles precisam também entender que outras áreas vão ter que ser feitas algumas adaptações e algumas questões de acessibilidade para eles. Né? Na verdade, no contexto geral, né, de típicos e atípicos, as pessoas são muito diferentes, né? Você vê que também existe para as pessoas típicas, né? A dificuldade, às vezes, de interação social, então essas pessoas ficam para uma área que elas não precisam falar muito, né? Nunca na área de frente, de lidar com o cliente, enfim, existem umas que têm mais habilidades realmente com a área tecnológica. Então, mais uma vez, a gente vê que não existe tanta diferença como a gente costuma ver e como as pessoas costumam colocar, né? Sempre existem características de cada um. Vamos ao tema 2 de hoje, então. Amor, conhecimento, aceitação.
Segundo as pessoas que sofrem na pele, é o que falta para que sejam reconhecidos como iguais e evitar o capacitismo, como a gente disse semana passada, né? Que o capacitismo é aquele ar que a gente dá de coitado para alguém que tem alguma deficiência, ou aquilo que a gente usa como superação porque ele tem alguma deficiência. Então, para evitar o capacitismo, muitos acreditam que falta amor, conhecimento e aceitação. Dani, no passado, tudo isso era visto como tabu, não podia ser falado, tinha que ser velado. E com isso o conhecimento ia para baixo do tapete, ficava tudo abafado. Ainda estamos engatinhando em busca do conhecimento. Inclusive, muitas síndromes nem eram conhecidas. Como você acredita que isso de fato possa ganhar força e se tornar público? Eu acho que assim, a gente já ganhou muita coisa com a lei, né, da inclusão. Então, isso já foi um grande avanço. Mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer e cabe às famílias brigarem por isso, os políticos entenderem que é necessário ter essa questão da inclusão de uma forma mais natural e a população entender que somos todos iguais, né? E ao mesmo tempo somos todos diferentes. Então, a gente tem que valorizar cada ser humano com as suas habilidades e não olhar o que ele tem que possa estar impedindo alguma coisa, porque a deficiência não impede nada, né? A deficiência, ela pode até dificultar algumas habilidades, mas não impede que você faça, né? Então, a gente como profissional da área de saúde, fazer esse trabalho de divulgação, de mostrar para o máximo de pessoas possíveis o trabalho que é feito nas escolas com as crianças, para que as crianças cresçam vendo o outro como um ser humano, como uma pessoa como ela, que tem suas características, que sempre tem seus defeitos e tem suas qualidades. E aí sim a gente vai conseguir, no futuro, espero que não muito longe, mas não é esse o cenário que a gente vê, mas no futuro realmente sermos todos iguais perante a lei, né? Que é o que a nossa Constituição prevê, né? E é isso que a gente quer, né? Mostrar que todo mundo tem o seu potencial. É verdade, né? Como a gente já falava agorinha mesmo, né? Limitações todos nós temos, cada um com a sua, com o seu tipo de limitação. Exatamente, típico ou atípico, todo mundo tem qualidades, tem defeitos, tem as suas limitações. Tem gente que não gosta de ir a público, que tem vergonha, como a gente falou, e o autista, por exemplo, ele tem a dificuldade de socialização. Então, assim, qual é a diferença da pessoa que tem a dificuldade de socialização por uma questão neurológica e uma pessoa que tem a dificuldade de socialização por timidez? Ambos precisam ser trabalhados. Então, não tem diferença. É verdade. Marta, pode nos citar algumas conquistas que já obtivemos mais recentemente a favor da inclusão? Existe alguma política pública destinada a isso? Então, Janine, a gente tem algumas leis, sim, que garantem, mas elas não são novas. E a gente tem no Brasil uma questão muito séria, que é assim, uma lei é sancionada, mas ela precisa ser fiscalizada para ela começar a acontecer efetivamente. No caso das pessoas com autismo, teve uma lei de 2012, eu anotei aqui, 12.764 de 2012, que garante os mesmos direitos da pessoa com deficiência para as pessoas do espectro autístico, né? Então, já algumas garantias vieram para eles. Agora, eu não tenho boas notícias, né? A gente tem tramitando agora no Congresso uma PL 6159 de 2019, que a gente considera um retrocesso em relação à política de empregabilidade da pessoa com deficiência. Ela reduz a cota, ela permite que as empresas paguem uma multa
em vez de contratar a pessoa, né? Então, por exemplo, se você teria 2 pessoas para contratar, você contrata uma e a outra você pode escolher pagar uma multa. E eles dizem que isso seria uma arrecadação. Mas aí seria eu acho que são 3 salários mínimos durante 3 meses. É claro que para a empresa pagar 3 salários mínimos por 3 meses é muito mais barato do que contratar uma pessoa com deficiência ou qualquer empregado, né? E aí a gente está vendo que isso é um retrocesso. A gente está brigando, batalhando agora para que essa PL, que é uma PL que foi instituída pelo Poder Executivo, que ela não passe. Pelo menos já saiu da urgência agora. E a gente continua na luta. É um grande retrocesso mesmo, né? Você substituir uma pessoa que seria capaz de fazer várias coisas, além de ser boa para a empresa, ser também bom para ela, estar colocada aí dentro de uma empresa, por um valor que não substitui isso, né? Não há substituição para isso, né? Bom, Infelizmente, a gente ainda tem que brigar pelas coisas aqui, né? Essa questão da inclusão ainda requer lutas, né? Quando deveria ser uma coisa que deveria partir de cima, né? Não, e na prática a gente vê o que parte é o negativo e a gente tem que mais uma vez brigar para manter o direito que já foi conquistado. ao invés de surgir novas coisas, né, que tragam benefícios, surgem coisas que não trazem benefícios, né? É retrocesso mesmo, Marta. Vamos então hoje para o nosso tema 3 de hoje. Existe distinção de profissões para típicos e atípicos? Voltando ao caso do médico Enan Rezende, que citei anteriormente, ele diz ter se sentido extremamente ofendido por ter sido recusado no Exército para ser médico militar. Hoje ele atua como médico, clínico geral, palestrante, escritor, desenhista, autor do projeto Autismo nas Escolas, dá entrevistas para diversos canais falando sobre o assunto. Enfim, dá para dizer que ele é incapaz? A marca italiana Gucci, ela resolveu investir numa campanha de diversidade e o tema da campanha é todo ser humano tem sua beleza única. E para isso ela contratou uma modelo com síndrome de Down, uma mulher plus size negra, um modelo masculino com olhos de cores diferentes. A Globo trouxe a atriz Juliana Caldas, a Nan, como personagem de uma de suas novelas. E ainda tem um caso da Anã Karina Lemos, famosa por ser a Anã mais sexy do mundo, e ela é brasileira, tá? Ela tem mais de 41,5 mil seguidores, a página dela do Instagram é @carinalemos_oficial. Enfim, ainda é possível citar nomes, porque são poucos no universo atípico que alcançam esse destaque, né? Mas, vamos lá. Dani, em sua profissão, o que é possível ser feito para que as pessoas atípicas sintam-se mais fortes para se colocar no lugar em que elas desejam? É uma coisa que eu sempre bato com os meus pacientes e eu sempre enfatizo muito para as famílias. A gente tem que empoderar essas crianças, a gente tem que mostrar que elas são capazes e explorar as habilidades que ela tem de melhor, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente de 4 anos que faz desenhos incríveis. E você não diz que foi feito por uma criança, né? E os pais não exploravam isso, né? Muito pelo contrário, você não vai brincar, né? E tirava ele daquele hiperfoco de desenhar, né? Então, o que eu falei para a família é o seguinte: incentiva, se ele gosta de heróis, então incentiva ele a desenhar os heróis, introduz o desenho no dia a dia, né? Porque quem sabe ele não vai ser um grande pintor, um grande desenhista. Então a gente tem que mostrar que eles são capazes e mostrar para as famílias que eles têm habilidades, grandes potenciais e que a gente tem que trabalhar esses potenciais. Eu conheço crianças que fazem lutas, assim, autistas que lutam maravilhosamente bem. Então,
por que que eles não podem fazer uma luta, né? Então, ele gosta de lutar, gosta de nadar, então vamos enfatizar isso, vamos trabalhar isso, explorar essas habilidades, esses potenciais que eles têm, né? E aí eles vão se destacar, com certeza. Com estímulo, né? Tudo é possível, né? Precisa Exatamente. enxergar. O problema é que as famílias assim ainda o enxergam como doença, né? No caso dos autistas, ainda veem como uma doença. Então, é como se a criança fosse assim, ah, coitado, não dá, não vamos fazer, é um pobre coitado. E, na verdade, não. Então, a gente tem que sempre ver o lado bom e explorar isso, mostrar para a criança se sentir encorajada até a fazer aquilo que ela sabe de melhor. E todos nós precisamos também, né? Disso, de coragem para fazer alguma coisa. Marta, Exatamente. eu vou te fazer a mesma pergunta da Dani, né? Você é bem atuante nessa área, que eu sei. Que tipo de conselho você daria aos profissionais atípicos que queiram se inserir em mercados que ainda não conquistaram? Então, eu daria os mesmos conselhos para qualquer um que está procurando emprego, né? Conhecer os seus direitos, conhecer as empresas, procurar as vagas que aparecerem, procurar saber que empresa é essa, quais são as demandas daquela vaga, né? Se aquela vaga é aderente ao que ele quer fazer, ao que ele está preparado para fazer e ao que ele se disponibiliza a fazer, né? O que a gente encontra muitas vezes é escrito assim, vaga para PCD. E aí, quando vai ver a vaga, é uma vaga no administrativo, no operacional. Muitas vezes tem acontecido isso. Então, a pessoa ela tem que entender que se ela está concorrendo àquela vaga, e se ali estava escrito quais são as características da vaga, quais vão ser as atribuições que uma pessoa que está se colocando disponível para aquela vaga vai fazer, né? Então, é preciso que a vaga esteja aderente ao que ele quer. Além disso, ele tem que saber fazer um currículo, tem que... é importante pedir ajuda. Por exemplo, primeiro emprego, é fundamental o apoio da família, né? A família faz muita diferença. Por quê? Uma família que trata uma pessoa como um adolescente, quando essa pessoa vai para o mercado de trabalho, ela vai se comportar como um adolescente. Então, é importante que, se uma pessoa está entrando no mercado de trabalho, que ela possa compreender que ela não vai ser tratada como a família tratava, né? Ela vai ter que ser pontual, ela vai ter que ser assídua, ela vai ter que obedecer regras, ela vai estar ali de igual para igual em muitas situações com outras pessoas. E se ela quer ser vista como um funcionário da empresa como qualquer outro, precisa compreender, né? Precisa entender qual é o que a empresa está pedindo dela. Então, é isso, tem que estudar, tem que se preparar, pede ajuda e vai em frente. Como qualquer pessoa. Eu achei interessante quando eu assisti essa entrevista do médico Hernan Rezende. Ele disse que ele descobriu que ele era autista aos 18 anos. E aí eu entrei na página dele, eu vi muitas pessoas que estavam lá comentando sobre a entrevista. Tinha até uma mulher que falou que ela é dentista e ela descobriu ser autista aos 44 anos, né? Então, às vezes, a pessoa... E ele falou, isso foi bom para mim, porque eu passei a me entender, porque eu não sabia. Ele falou, para mim, eu não era diferente, mas as pessoas me viam de outra forma. Ele falou, eu passei a me entender. E, ao mesmo tempo, foi ruim, porque ele passou a também ver esse lado da não aceitação para determinadas coisas, né? Então, eu acho que para qualquer pessoa, se descobrir é muito importante, porque aí você sabe qual caminho seguir, como tratar disso, né? E como lutar para conquistar o seu espaço. Faz toda a diferença, Janine, isso. Porque uma coisa é você ser chamada de esquisitão,
Outra coisa é você saber que você tem um transtorno e que esse transtorno não te tira da vida social, não te tira da vida do trabalho, não te tira da vida de estudo. Só que você vê o mundo de outra maneira, né? E você sente o mundo de outra maneira. E por isso que é chamada espectro, porque existem inúmeras situações e parâmetros que uma pessoa dentro do espectro autista pode se colocar. E isso é muito importante. Eu vi, até tem uma fala dele que até me emocionou, quando ele disse que quando ele precisou entrar num dos grupos da faculdade para poder fazer a residência, né, as pessoas não quiseram ele nos grupos. E ele ficou muito mal com isso, inclusive a mãe dele, que teve que intervir e falar com a coordenação, direção da faculdade, que ele se formou e que ele precisava entrar num grupo, enfim, resolveram as questões, mas isso deixou ele muito mal. E foi aí que ele resolveu se declarar autista para todo mundo. E com isso ele deu muita força para muita gente, né? Bom, vamos agora para o nosso último tema de hoje. Inúmeros projetos e iniciativas vão surgindo e, na maioria das vezes, parte dos pais das pessoas de inclusão que pensam em deixar um mundo mais justo para os seus filhos. Dani, cita para a gente um projeto que você admira e por quê? Então, aqui em Niterói tem um projeto da Andef, que é a Associação de Deficientes Físicos, chamado Corpo em Movimento, que são aulas de dança para pessoas com deficiência física. E eles, assim, são apresentações incríveis, já se apresentaram na Paralimpíada, no Teatro Municipal de Niterói. Então, assim, porque hoje a gente vê ainda os deficientes que fazem algum tipo de esporte, a gente vê muito natação, basquete, vôlei, né? A gente não está acostumado a ver essa questão da dança, né? Do balé, do jazz, a gente não vê isso nas academias de dança normalmente. E a Andef criou esse projeto, Corpo em Movimento, e são apresentações lindas, com vários tipos de pessoas, com vários tipos de deficiências diferentes, e eles se expressam muito bem. Então, assim, quando você assiste uma apresentação, você realmente está de lá emocionado, porque a expressão facial deles é uma coisa encantadora. Então, eu achei muito legal, porque é uma coisa diferente, assim, eu não conheço nenhum outro em relação à dança em si, né? E a dança é uma coisa, é uma forma de você se expressar, né? Então, é maravilhoso. Se vocês tiverem um dia, não agora, né, que está tudo parado, a oportunidade de ver a apresentação é uma coisa incrível. A arte, né, mexendo com o corpo todo, faz uma grande diferença. Eu assisti uma vez um espetáculo de bailarinos, dançarinos com deficiência auditiva, né? E eles seguiam o ritmo da música, as batidas perfeitamente, né? Então não tem por que dizer, não, ele não ouve a música, ele não pode dançar. Exatamente. Pode sim e deve, né? Marta, você também pode citar para a gente algum ou alguns projetos e seus benefícios? Então, existem inúmeros projetos. Um que eu vou citar, né, é futebol em cadeira de rodas, né? Existem alguns times já se formando. Esse projeto funciona no Clube da Light aos sábados. E o meu filho é o técnico, um dos técnicos, né? Isso é uma coisa que ele estudou em escola inclusiva e agora ele sabe como é importante trabalhar, né? E ele se apaixonou por essa área também. Então, ele se formou em Educação Física e agora ele está nesse projeto. São jogos de futebol em cadeira de rodas, muito bacana. Eu estou participando de um projeto como voluntária, é um hackathon. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Você sabe o que é um hackathon? Não, eu não sei. Nem? É um grupo de pessoas
que se mobilizam em torno de um tema. É como se fosse assim um grupo, um coletivo que passa a estudar, cada um dá a sua contribuição em cima de um tema. Normalmente é feito em um determinado lugar, como se fosse uma maratona. Então, às vezes, passam assim, 24 horas trabalhando. Mas como a gente está na pandemia, isso está sendo feito através de um site, né, de um grupo que a gente tem, e o objetivo é produzir cartilhas de orientação. Então, uma cartilha é para uma máquina Braille, uma impressora Braille. Então, as pessoas estão contribuindo para que se aperfeiçoe uma impressora Braille para depois ser divulgado para todo mundo. É um conteúdo que vai ser aberto. Elaborando uma empresa que ela trabalha com produção cultural, né? E na área de educação também. Então, ela está assessorando para que seja criada essa cartilha. Existem inúmeros projetos, né? E não são novos, tem projetos muito antigos, tem projetos de pessoas que começaram com 15 anos, hoje em dia estão com 40 anos, né, no mesmo projeto. Tem projeto de levar as pessoas para passear, né? Tem grupos de saída, porque as pessoas muitas vezes não têm essa possibilidade, né, de sair em grupo com os colegas. Então, tem muitas iniciativas de pessoas e da própria família e de terapeutas que fazem grupos para proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas com deficiência. Eu já vi o projeto também que leva cadeirantes no mar, né, para tomar banho de mar. E aí tinha uma coisa tão simples, até eu lembro na época um professor de stand-up, que eu citei ele até no programa passado, ele falou que estava tentando ver se conseguia pegar aquelas rampas que foram usadas na Olimpíada, na Paralimpíada, que levavam as pessoas até o mar, para colocar nas praias, e simplesmente desapareceram com as rampas, ninguém sabe onde foi parar. Então, não pode ser usada para o benefício da população, né? E essa coisa a questão do futebol de cadeirante, eu também já assisti aqui na Praia do Flamengo, nos sábados e domingos, quando não tinha pandemia, eles também treinavam ali, ficava um monte de gente assistindo, era bem bacana. Então, quer dizer, dá para fazer tudo, né? Aqui também tem um projeto chamado Empreste as Pernas, que é para corredores, né? Então, os corredores vão e correm, empurram um cadeirante, que participa também da corrida. Então, é muito bacana. Muito legal. Sempre surgindo novidade, né? Só a gente se empenhar. Essa semana eu vi um vídeo que anda rolando por aí, não sei se alguém viu, de uma garotinha chamada Manuela, deficiente auditiva, pedindo que tivesse a linguagem, o ensino de Libras nas escolas, para que ela pudesse interagir melhor com os amigos. E hoje eu vi no LinkedIn, uma pessoa postou, não sei se procede, que isso foi acatado, né, de ter Libras na escola, mas não ser uma matéria obrigatória. Então, vai aí dos pais e dos alunos quererem abraçar essa ideia. Eu lembro quando eu era criança que passava um rapaz com surdez vendendo um papelzinho com o alfabeto, e a minha mãe comprou para a gente, e eu e a minha irmã, a gente ficava conversando na linguagem de sinais, e até hoje a gente sabe. Então, quando você começa de pequeno, você não esquece, né? Janine, posso complementar? Com certeza. Então, Libras é Língua Brasileira de Sinais. Então, não é linguagem. A gente, às vezes, fala porque né, é difícil mesmo, mas é uma língua. E com características próprias, com gestos que são próprios do Brasil. Em outros países, tem outras línguas para surdos, porque às vezes as pessoas acham que Libras é universal, não é. Libras é língua brasileira de sinais. Na França tem a língua própria deles, e na Europa, em outros países, nos Estados Unidos, cada país tem a sua língua própria
de comunicação para surdos. Eu achei interessante, muito boa a sua colocação, Marta. Eu achei interessante que um dia eu estava assistindo um vídeo de uma mulher que ela é professora de Libras e ela falou ela falou assim, eu nasci numa família bilíngue porque a minha irmã é deficiente auditiva. Eu achei interessante esse termo bilíngue, né? Porque a gente pensa que bilíngue é quem fala outras línguas, inglês, francês, enfim. Quem fala Libras também está falando outra língua, né? Exatamente. É muito interessante isso. Gente, nosso programa estava indo muito bem, muito bacana, mas está na hora da gente terminar o segundo episódio. Que pena. Mas semana que vem tem mais. Esse tema continua. Participa sempre com a gente aqui no chat, que é ao vivo. Deixa sua sugestão, sua pergunta, sua opinião. Enfim, participe de verdade, tá? Nós precisamos, ainda mais principalmente nesse assunto, nós precisamos muito que todo mundo participe, todo mundo deixe ideias, tá bom? E, se você gostou, deixa o seu like. Mas o que, gente? Compartilhe com os amigos. E toca o sininho. E se inscreva no canal, né? Gente, até a próxima semana no episódio 3. Muito obrigada pela audiência de hoje. Até mais.